Até hoje, quando eu passo por aquele trecho da BR-153, entre Porangatu e Anápolis, o rádio começa a chiar sozinho. E olha, eu já tentei trocar o aparelho 3 vezes. 3 vezes, rapaz. Mandei o Zeca lá da oficina em Goiânia verificar tudo. Ele disse que estava tudo normal. Fiação impecável, aparelho novinho, antena funcionando perfeitamente. Mas sempre que chego naquele quilômetro, aquele chiado volta. É sempre no mesmo lugar. Sempre na mesma intensidade. Como se alguma coisa tivesse grudada naquela frequência, sabe? E eu juro para você, eu juro pela minha filha, aquilo que eu vi naquela noite não era humano. Meu nome não importa muito para essa história, mas se você rodar pelo Centro-Oeste, especialmente nas rotas de Goiás e Tocantins, provavelmente já ouviu falar de mim pelo PX. Meu apelido na estrada é Gaúcho, porque eu vim lá do Rio Grande do Sul há muitos anos. Eu tenho quase 30 anos de estrada. 30 anos, bicho. Comecei novo, com 18 anos mal completados, pegando carona com meu tio Valdir nas rotas do Sul. Ele tinha um caminhão velho, um Mercedes 1113, azul clarinho, todo amassado, mas que rodava firme. Eu lembro da primeira vez que subi numa cabine. O cheiro de óleo diesel, misturado com café requentado, o barulho do motor que parecia um bicho vivo, a sensação de liberdade quando a gente pegava a estrada e via o mundo se abrindo pela frente. Eu me apaixonei na hora. Disse pro meu pai que não ia estudar mais, que ia ser caminhoneiro. Ele brigou comigo, claro. Minha mãe chorou, mas eu não dei ouvidos. A estrada me chamava de um jeito que eu não conseguia explicar. Depois de uns 5 anos carregando carona, juntei uma grana e comprei minha primeira carreta. Um Scania 113, ano 95, vermelho, todo empenado, mas que rodava, que era uma beleza. Paguei parcelado, suei para quitar, mas foi meu caminhão, minha independência. Eu batizei ele de Fiel, porque ele nunca me deixou na mão. Rodei com aquele Scania por 8 anos, fiz rota de tudo quanto é tipo. Gado, soja, madeira, carga frigorificada, container, de Manaus a Porto Alegre, de Brasília a Salvador. Conheci esse Brasil de ponta a ponta. Já vi de tudo nessa profissão, rapaz. Já vi acidente feio de dar pesadelo, carreta tombada com o motorista preso nas ferragens. Já levei assalto 2 vezes, uma na Dutra, outra lá no Pará. Já peguei tempestade tão forte que virou caminhão na minha frente. Já vi fiscal corrupto querendo dinheiro na mão. Já fiquei 3 dias parado esperando o posto ter diesel. Já dormi na boleia com frio, com calor, com fome, com medo. Já perdi amigo em acidente. Já ajudei a salvar vida também. A estrada ensina, sabe? Ela te deixa calejado. Te faz desconfiar de tudo e de todos. Te ensina que o mundo não é cor-de-rosa. Mas, ao mesmo tempo, te mostra que ainda tem gente boa por aí. Gente que para ajudar. Gente que divide o último pão. Gente que vira família, mesmo sendo só colega de PX. Mas tem coisas que a experiência não explica. Tem coisas que nem a oficina, nem o mecânico mais velho, nem o caminhoneiro mais rodado consegue dar jeito. Tem mistérios que a estrada guarda e que só quem vive ali, na solidão da madrugada, consegue entender. Eu não sou de acreditar em assombração, sabe? Nunca fui. Minha mãe era católica fervorosa, daquelas que ia na missa todo domingo e rezava o terço toda noite. Meu pai era espírita kardecista, lia Allan Kardec e falava de reencarnação. Eu fiquei no meio termo. Respeito tudo, mas não fico procurando pelo sobrenatural. Para mim, fantasma era coisa de gente que bebia demais ou dormia pouco. Coisa de quem estava com a cabeça cansada e começava a ver vulto onde era só sombra. Eu sempre tive meus pés no chão. Sempre fui racional. Se o caminhão fazia barulho estranho, eu levava na oficina. Se eu via fumaça, eu parava para checar. Se eu sentia sono, eu encostava e tirava um cochilo. Nada de ficar inventando moda ou arranjando desculpa. A vida já é difícil demais para ficar complicando com coisa que não existe. Até aquela madrugada de agosto de 2019. Aquilo mudou tudo.
Mudou minha forma de ver a estrada. Mudou minha forma de ver o mundo. E até hoje, 5 anos depois, eu ainda não consigo explicar o que aconteceu. Eu só sei que aconteceu e que aquilo não saiu mais da minha cabeça. Eu estava vindo de Palmas, capital do Tocantins, descendo com carga de soja para Goiânia. Era uma viagem tranquila, trajeto que eu já conhecia de cor. A BR-153 naquele trecho é boa. Asfalto novo, poucos buracos, sem muita subida. Trecho reto, fácil de dirigir. Eu tinha pego a carga num terminal lá na região de Palmas, pertinho do Porto Seco. 60 toneladas de soja em grão. Tudo certinho. Nota fiscal em dia, carga bem amarrada, lona bem esticada. O caminhão era relativamente novo na época. Um Volvo FH 540 branco, ano 2017, que eu tinha comprado financiado 1 ano antes. Era meu xodó. Cabine espaçosa, ar-condicionado funcionando, som bom, suspensão macia. Depois de tantos anos rodando com um caminhão velho, aquilo era um luxo para mim. Eu cuidava dele como se fosse meu filho. Lavava toda semana, revisão em dia. Qualquer barulhinho diferente eu já levava no mecânico. Saí do terminal lá pelas 10 da noite, depois de carregar e conferir tudo direitinho. Eu tinha combinado de descarregar na sexta de manhã cedo em Goiânia, então tinha tempo sobrando. A ideia era rodar tranquilo, sem pressa, sem forçar. Parar para descansar, se precisasse. Eu estava bem, tinha dormido umas 5 horas à tarde, tomado banho, comido um prato de arroz com feijão e bife. Estava descansado e animado. A noite estava meio estranha desde o começo. Sabe aquele friozinho seco que dá no Cerrado em agosto? Aquele frio de altitude que vem junto com o vento e levanta poeira na pista? Pois é. Tava assim. O céu estava limpo, cheio de estrela, aquelas estrelas brilhantes que só a gente vê longe da cidade. A lua estava crescente, amarelinha, iluminando um pouco as margens da estrada. Mas mesmo com o céu limpo, tinha uma névoa baixa em alguns trechos, daquelas que ficam rente ao chão. Não atrapalhava muito, mas deixava tudo meio fantasmagórico, sabe? Meio irreal. O cheiro de queimada vinha forte pelas janelas abertas. Época de seca, né? O povo queima pasto, mata pega fogo sozinha, fumaça fica dias no ar. Aquele cheiro meio adocicado de mato queimando. Eu já estava acostumado, mas naquela noite parecia mais intenso, mais presente. Eu estava com o rádio ligado numa estação de Goiânia que tocava sertanejo raiz. Aquele sertanejo bom de antigamente. Milionário e José Rico, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Aquelas músicas que falam de amor, de saudade, de terra, de família. O som estava bom, nítido, me mantinha acordado e com companhia. Eu gosto de cantar junto quando tô sozinho na estrada. Ninguém me ouve mesmo, né? Então eu solto a voz, desafino à vontade. Parei num posto ali perto de Uruaçu, mais ou menos umas 2 horas depois de sair de Palmas. Precisava abastecer, esticar as pernas, tomar um café. O posto era médio, tinha lanchonete, banheiro razoável, algumas vagas para caminhão. Tava meio vazio, só mais uns 3 caminhões parados e 2 carros na bomba. Abasteci o tanque, paguei com o cartão da empresa e fui para a lanchonete. Pedi um café preto bem forte e um pão na chapa com mortadela e queijo. A moça que me atendeu era simpática, conversadeira. Perguntou de onde eu era, para onde ia, se a estrada estava boa. Falei que estava tranquilo, sem problema nenhum. Enquanto eu comia, chegaram mais 2 caminhoneiros. Um era um cara alto, magrelo, de boné dos Flamengo. O outro era mais velho, barrigudo, cabelo grisalho. Eles se sentaram na mesa do lado e começaram a falar de futebol. Depois, emendaram em reclamar de frete baixo, de diesel caro, de pedágio abusivo, as conversas de sempre. Eu terminei de comer, troquei mais uma ideia com a moça do balcão, comprei um pacote de bala de hortelã e 2 Halls preto para ajudar a manter acordado. Voltei para o caminhão, conferi os pneus, bati na carroceria para ver se estava tudo firme e subi de volta na cabine. Olhei no celular. Tinha uma mensagem da minha filha.
Pai, tô com saudade. Quando você volta? Eu sorri. Ela tinha acabado de entrar na faculdade de enfermagem em Goiânia, estava morando com a mãe. Eu tinha me separado faz uns 10 anos, mas a gente mantinha uma relação boa por causa da menina. Eu tinha prometido que ia estar em casa no fim de semana para a gente comemorar. Ela estava feliz com o curso, animada. Eu também estava orgulhoso pra caramba, respondi. Chegarei na sexta, filhota. A gente sai para comer aquela pizza que você gosta. Ela mandou um coração de volta. Eu guardei o celular, suspirei fundo e dei a partida. Eram umas 11h30 da noite quando voltei para a pista. Eu tinha uns 300 quilômetros pela frente até Anápolis, onde eu ia descansar antes de seguir para Goiânia no dia seguinte. Dava tempo tranquilo. Eu calculei chegar umas 4, 5 da manhã. Era só manter o ritmo, sem forçar. A pista continuava vazia. Coisa rara, mas acontece. Era umas 2h30 da manhã quando eu passei da região de Porangatu, já entrando naquele trecho mais deserto, com menos movimento. Aquele horário que parece que o mundo sumiu, que parece que você é a única pessoa acordada no universo. Só eu, o ronco constante do motor, o farol cortando a escuridão lá na frente e o sertanejo baixinho no rádio. De vez em quando passava um carro na direção contrária, os faróis cegando por 1 segundo. Uma outra carreta aqui ou ali, mas nada demais. Nada que quebrasse a solidão. Eu estava pensando na minha filha, imaginando a gente sentado na pizzaria, ela contando das aulas, dos amigos novos, dos professores. Eu sempre gostei de ouvir ela falar. Desde pequenininha, ela foi muito falante, muito esperta. Eu me arrependo de ter ficado tanto tempo longe por causa do trabalho. A estrada toma a vida da gente, sabe? Toma os aniversários, os natais, os domingos em família. Mas é o que eu sei fazer, é o que me sustenta. Eu estava nessas reflexões quando vi. Foi ali na altura do quilômetro 320, um pouco depois de Porangatu, já entrando naquele trecho que não tem quase nenhuma casa, nenhum comércio. Só cerrado dos 2 lados, árvores baixas, capim seco e a pista cinza cortando o escuro. Tinha um homem parado no acostamento. Nada demais à primeira vista, né? Sempre tem gente na beira da estrada. Carro quebrado, caminhoneiro fazendo necessidade, gente pedindo carona, bêbado perdido. Sabe como é? Faz parte da paisagem. Mas tinha algo estranho naquele sujeito. Alguma coisa que me fez pisar no freio instintivamente, diminuir a velocidade de 90 para uns 60. Ele estava parado, completamente imóvel, de costas para a pista. Braços caídos do lado do corpo, duros, como se fossem de madeira. Sem pisca-alerta por perto, sem veículo nenhum, sem mochila, sem nada. Só ele, sozinho, no meio do nada, usando uma camisa xadrez vermelha e preta, calça jeans desbotada, botas marrons sujas de barro. Quando meu farol iluminou ele, eu esperava que virasse a cabeça, que levantasse a mão pedindo ajuda, que fizesse algum movimento, mas nada. Ele continuou parado, rígido, como se fosse uma estátua, como se eu não existisse. Eu passei devagar do lado dele, uns 10, 15 metros de distância. Deu para ver bem. Era um homem de estatura média, ombros largos, cabelo curto escuro, mas o que me deixou mais incomodado foi a postura. Ereta demais, artificial. Ninguém fica parado daquele jeito. Pensei, deve ser algum doido, ou alguém muito bêbado, ou fazendo alguma promessa religiosa, sei lá. Gente estranha tem em todo canto. Acelerei de novo e segui em frente. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Aquela imagem grudou. O homem de costas, parado, sozinho. Uns 5, 10 minutos depois, o rádio começou a chiar. Não era aquele chiado normal de quando você sai do alcance da estação. Eu conheço bem esse chiado, é fraco, gradual. A música vai sumindo aos poucos. Mas esse era diferente. Era um chiado forte, agudo, que veio de repente, como se alguém tivesse mudado a frequência de propósito.
Eu olhei para o painel, o dial continuava no mesmo lugar, mas o chiado engolia tudo, e tinha uma coisa embaixo do chiado, uma voz, ou algo parecido com uma voz. Abafada, distante, como se viesse de muito longe, como se alguém tivesse gravado alguma coisa numa fita velha e tivesse tocando ela com a pilha fraca. Eu mexi no dial, girando para lá e para cá, tentando sintonizar melhor. Passei por várias estações vazias. Só chiado, só estática, nenhuma música, nenhuma voz clara. Voltei para a estação que eu estava ouvindo. O chiado continuava. Bati na lateral do aparelho com a palma da mão, daquele jeito que a gente faz achando que vai resolver alguma coisa. Funcionou por uns segundos. A música voltou. Zezé de Camargo cantando É o Amor. Mas logo depois o chiado engoliu tudo de novo. Eu desliguei o rádio com um suspiro irritado. Preferi seguir no silêncio. Talvez fosse problema na antena, sei lá. Ia verificar em Anápolis. O silêncio da cabine foi imediato e pesado. Só o ronco do motor e o vento batendo nas laterais. Eu abri o vidro um pouco para arejar, deixar o ar frio entrar. Ajudava a espantar o sono e a dar uma clareada na mente. Foi aí que eu comecei a sentir aquela sensação de estar sendo observado. Você já sentiu isso? Aquela sensação física, meio arrepiada, que sobe pela nuca e desce pelas costas, de que tem olhos grudados em você, de que você não está sozinho, mesmo estando? Eu olhei para o retrovisor lateral direito. Nada, só a estrada vazia atrás de mim. Olhei para o retrovisor central. Nada. O banco de trás da cabine vazio, minha mochila no canto, o cobertor dobrado. Olhei pela janela lateral esquerda. Só o cerrado escuro, as árvores passando em silhueta. Mas a sensação não passava. Continuava ali, grudada, como uma presença invisível. Como se alguém tivesse sentado do meu lado e tivesse me encarando sem piscar. Eu peguei uma bala de hortelã que estava no painel e botei na boca. O gosto forte ajudou um pouco. Mastiguei devagar, tentando me distrair. Peguei um cigarro do maço que estava no porta-luvas e acendi. Não fumo muito, só quando estou nervoso ou quando a viagem está longa demais. A fumaça encheu a cabine, o cheiro de tabaco se misturou com o cheiro de queimada que vinha de fora. Eu tentei me acalmar. Você está cansado, eu pensava. Tá vendo coisa. Precisa parar, tomar um café, lavar o rosto. Mas eu não queria parar. Não naquele trecho. Queria chegar logo em Anápolis, chegar num lugar com luz, com gente, com movimento. Então eu acelerei. Passei de 80 para 90, de 90 para 100. Eu queria sair dali. Uns 20 minutos depois, talvez 25, eu vi de novo. O mesmo homem, parado no acostamento, na mesma posição exata, de costas para a pista, braços caídos, imóvel. Só que agora eu estava uns 15, 20 quilômetros à frente de onde tinha visto ele pela primeira vez. Meu pé aliviou no acelerador sem eu mandar. O coração deu uma batida mais forte. Eu senti um frio subir pela espinha. Como é que um cara a pé chega na minha frente se eu estou a 100 por hora? Não faz sentido nenhum. Não tem lógica. Pensei rápido. Deve ser outra pessoa. Alguém parecido. Coincidência. Deve ter mais gente fazendo a mesma coisa, sei lá que tipo de ritual maluco. Mas quando eu passei do lado e o farol iluminou ele de novo, era a mesma roupa. Camisa xadrez vermelha e preta. Calça jeans desbotada. Botas marrons. Exatamente igual. O mesmo porte físico, a mesma postura, os mesmos ombros largos, o mesmo cabelo curto escuro. Eu senti a boca secar. As mãos apertaram o volante. Dessa vez eu não diminuí a velocidade. Eu acelerei, pisei fundo, queria passar longe daquilo. Queria distância. Quando passei, eu olhei pelo retrovisor. O vulto continuava lá, parado, de costas, pequeno na distância, mas eu conseguia ver, conseguia sentir que ele continuava ali, imóvel, esperando. Esperar o quê? Eu não sabia, e não queria saber. Liguei o rádio de novo, desesperado por companhia, por som, por alguma coisa que preenchesse aquele silêncio sufocante. Mas o chiado voltou.
forte, estridente, e dessa vez a voz embaixo do chiado estava mais clara. Era uma voz de mulher. Baixinha, abafada, mas dava para ouvir. Dava para perceber que era uma mulher. Ela estava falando alguma coisa, ou cantando, ou rezando. Eu não conseguia entender. Parecia uma reza antiga, daquelas que minha avó fazia. Ou uma canção de ninar, ou uma ladainha. A voz tinha um tom de tristeza, de desespero contido, como se a pessoa estivesse chorando enquanto falava. E o pior, parecia que ela estava chamando alguém, repetindo um nome. Mas o chiado engolia as palavras. Eu desliguei o rádio com força. Minha mão estava tremendo. Eu percebi que estava suando. A camisa colada nas costas, o coração batendo rápido demais. Calma, eu falei em voz alta para mim mesmo. Calma, você tá bem, tá tudo bem. Mas não tava. Eu sabia que não tava. Vi a placa verde refletindo no farol. Posto Estrela do Cerrado. 8 quilômetros. Decidi que ia parar. Encher o tanque mesmo sem precisar. Tomar um café, lavar o rosto, conversar com alguém. Qualquer coisa para sair daquela sensação. Qualquer coisa para voltar ao normal. 8 quilômetros nunca pareceram tão longos. A entrada do posto apareceu do meu lado direito, iluminada por um letreiro amarelo meio apagado. Eu reduzi, sinalizei mesmo sem ter ninguém atrás, e entrei devagar. O lugar era pequeno, mas organizado. Tinha 3 bombas de combustível, uma lanchonete com luz fluorescente branca, banheiros na lateral e umas 6 vagas para caminhão nos fundos. Tava meio vazio. Tinha um Gol prata parado na bomba, o motorista abastecendo sozinho. Um casal de idosos sentado numa mesa da lanchonete, tomando café e comendo pão de queijo. E um frentista jovem, de uns 20 e poucos anos, mexendo no celular encostado na parede. Encostei o caminhão numa vaga lateral, bem iluminada, perto da lanchonete. Desliguei o motor. O silêncio foi imediato e pesado, como se o mundo tivesse parado junto. Eu fiquei uns segundos parado, respirando fundo, tentando me recompor. Olhei para o retrovisor. Nada. Só a estrada vazia atrás. Olhei para o banco de trás. Nada. Só minhas coisas. Olhei para as mãos, tremendo levemente. Você está cansado, eu repeti para mim mesmo. Só isso. Cansado. Vendo coisa. Desci da cabine. Minhas pernas estavam bambas. Eu senti quando pisei no chão. Aquela tontura leve de quem ficou muito tempo sentado, ou de quem está com o sistema nervoso abalado. Caminhei até a lanchonete, empurrando a porta de vidro. O sininho tocou. A moça atrás do balcão era simpática, de uns 40 anos, cabelo preso num rabo de cavalo, avental amarelo. Ela sorriu para mim. Boa noite, ou bom dia, né? Ela riu. Que vai ser? Um café bem forte. E um pão na chapa com presunto e queijo. Prontinho. Senta aí que eu já levo. Eu sentei num banquinho do balcão, de frente para uma televisão antiga que passava um jornal mudo. Imagens de política, de futebol, de previsão do tempo. Eu nem estava prestando atenção. Só olhava para as luzes, para os movimentos, tentando voltar ao normal. O café veio fumegante numa xícara branca. Eu tomei um gole. Queimou a língua, mas foi bom. Deu uma acordada. O pão veio em seguida quentinho, o queijo derretendo. Eu comi devagar, mastigando bem, sentindo o gosto, tentando me ancorar no real, no físico, no presente. A moça voltou. Você vem de longe? Palmas, descendo com soja. Nossa, viagem grande, tá sozinho? Tô, sempre tô. Ela assentiu com pena. Deve ser difícil, né? Essa solidão toda. Eu dei de ombros. A gente acostuma. Ela ia falar mais alguma coisa, mas nesse momento a porta abriu. Entrou um outro caminhoneiro. Um senhor baixinho, meio curvado, de bigode grisalho bem aparado, boné do Corinthians desbotado. Ele estava usando uma camisa xadrez. Não igual a do homem que eu tinha visto, mas xadrez também. Azul e branca. Ele me olhou, acenou com a cabeça, daquele jeito que caminhoneiro faz, um cumprimento silencioso. Eu acenei de volta.
Ele pediu um café também e sentou no banquinho do meu lado. Ficamos uns minutos em silêncio, cada um no seu canto, tomando café, olhando para a televisão. Até que ele falou: "Você vem de onde, parceiro?" Palmas. "Ah, tá descendo então. Eu tô subindo. Volto para Araguaína amanhã. Descarreguei em Goiânia agora à tarde. Tô voltando vazio. Rodando de noite então." "É, prefiro. Menos movimento, menos calor." Ele tomou mais um gole. "E cê, vai até onde?" "Goiânia também, mas vou parar em Anápolis para descansar." Ele assentiu. Fiquei uns segundos em silêncio. Depois, sem pensar muito, sem saber por quê, eu soltei: "Você já viu alguma coisa estranha nessa estrada?" Ele parou com a xícara no ar. Virou a cabeça devagar para mim. Me olhou nos olhos. "Sério? Que tipo de coisa?" Eu hesitei. Não sabia se devia falar. Mas tinha algo no olhar dele, algo que dizia que ele ia entender. "Não sei. Gente parada no acostamento, no meio do nada, sem motivo. Rádio chiando estranho. Essas coisas." Ele botou a xícara na mesa devagar. Respirou fundo. Olhou para o lado, como se verificasse se alguém estava ouvindo. A moça do balcão estava lá no fundo, lavando louça. O casal de idosos tinha ido embora. Tava só nós dois. Ele se aproximou um pouco e falou baixo: "Você viu o homem de xadrez?" Meu sangue gelou. As palavras saíram num fio. "Como é que você sabe?" Ele deu um sorriso triste, cansado, como se fosse um sorriso de quem já contou aquela história muitas vezes. "Porque todo mundo que passa por aquele trecho vê, rapaz. Uns falam, outros não. Mas todo mundo vê." Eu fiquei mudo, o coração batendo forte de novo. Ele continuou: "Dizem que ele morreu ali, há uns 10, 15 anos, não sei ao certo. Atropelado. Foi de noite, madrugada, igual agora. Conta a história que ele estava voltando de uma festa ou de um velório, não lembro bem. Bêbado. Resolveu atravessar a pista. Um caminhão vinha em alta velocidade, pegou ele em cheio. O motorista nem viu. Só sentiu o impacto e seguiu. Nem parou." Ele fez uma pausa. Tomou mais um gole de café. Coitado, ficou agonizando no acostamento, sozinho, no escuro, sangrando, pedindo ajuda. Mas ninguém parava. Uns 4, 5 carros passaram, viram ele se mexendo, mas ninguém parou. Com medo de ser assalto, sei lá. Ele ficou lá até o sol nascer. Quando finalmente alguém parou, já era tarde. Ele tinha morrido faz horas. Eu senti um aperto no peito. E desde então ele aparece? É o que dizem. Sempre de costas, sempre parado, como se estivesse esperando que alguém pare para ajudar. Mas ninguém para. E ele continua lá, preso, esperando. A gente ficou em silêncio. Eu ouvia só o barulho da água da pia lá no fundo, a moça lavando as xícaras. Depois de um tempo eu perguntei, quase com medo: "E a voz no rádio?" Uma voz de mulher, rezando, ou cantando. Eu não conseguia entender direito. Ele franziu a testa. Ficou pensativo. Voz de mulher? Ele coçou o queixo. Essa eu nunca ouvi falar, não. O homem de xadrez é o que todo mundo vê. Mas voz de mulher? Ele balançou a cabeça devagar. Não, isso aí deve ser outra coisa. Um calafrio percorreu minha espinha. Outra coisa. Então, não era só o homem. Tinha mais alguma coisa naquela estrada, algo que nem os outros caminhoneiros conheciam. Ele terminou o café, pegou umas moedas do bolso e botou no balcão. Se levantou, ajeitou o boné. "Olha, mano, eu não sei o que você viu. Cada um vê o que tem que ver, entende? A estrada, ela mostra coisas. Coisas que às vezes não são pra gente entender, só aceitar." Ele botou a mão pesada no meu ombro. "Mas se eu fosse você, não parava naquela região e deixava o rádio desligado até passar de Anápolis. Às vezes, é melhor viajar no silêncio." Eu assenti sem fala. Ele me deu um tapinha no ombro, acenou para a moça do balcão e saiu. Ouvi o ronco do caminhão dele pegando. Vi as luzes dos faróis acendendo. E ele sumiu na escuridão da estrada. Eu fiquei ali, sozinho, com o café já frio na minha frente e um nó apertado no estômago.
A moça veio até mim. Mais alguma coisa, querido? Não, só a conta. Ela fez as contas, eu paguei. Quando ia sair, ela falou: Ei, você tá bem? Ficou meio pálido. Eu forcei um sorriso. Tô, só cansado. Então descansa um pouco antes de voltar. Não força. A estrada cobra, viu? Eu sei, obrigado. Saí da lanchonete. O ar frio da madrugada bateu no meu rosto. Respirei fundo, olhei para o céu. As estrelas continuavam lá, indiferentes, brilhando como sempre brilharam, alheias ao que acontecia aqui embaixo. Caminhei até o caminhão, subi na cabine, fechei a porta. Fiquei ali uns minutos, só respirando, tentando juntar coragem para voltar. Olhei no relógio do painel, 3h45 da manhã. O céu já começava a clarear lá no horizonte, aquele azul escuro virando cinza. Ainda faltavam uns 120 quilômetros até Anápolis. Menos de 2 horas se eu mantivesse uns 80, 90. Eu podia fazer isso, só mais um trecho, só mais um pedaço. E depois eu descansava, dormia. Esquecia tudo aquilo. Dei a partida. O motor roncou firme. Ajustei o banco, o retrovisor. Respirei fundo mais uma vez e voltei para a estrada. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. Eu mantive velocidade constante, uns 80 por hora. Nada de forçar, nada de correr. A estrada continuava vazia. O céu começava a clarear muito devagar, aquele clareão tímido que vem antes do sol nascer. Eu mantive o rádio desligado. Só o barulho do motor, o vento nas frestas do vidro, o ronco dos pneus no asfalto. Eu tentava não pensar. Tentava focar só na direção, nas placas, nas linhas brancas da pista. Quilômetro 280, quilômetro 275, quilômetro 270. Cada placa que passava era um alívio. Cada quilômetro era uma vitória pequena. Eu estava me afastando daquele trecho maldito. Estava chegando mais perto da civilização, de Anápolis, da luz do dia. Mas a sensação de ser observado voltou. Mais forte dessa vez. Mais presente. Como se alguém tivesse sentado do meu lado e tivesse encostado o rosto bem perto do meu, respirando no meu pescoço. Eu olhei para o lado. Nada. O banco do carona vazio. Olhei para o retrovisor central. O banco de trás vazio. Mas a sensação não passava. Ela crescia. Subia pela nuca, descia pelas costas, apertava o peito. Foi quando a névoa engrossou. Veio do nada, de repente. Densa, branca, cobrindo tudo. Eu mal conseguia ver 10 metros à frente. Reduzi a velocidade imediatamente. 40, 30, 20 por hora. Liguei o farol de neblina, o pisca-alerta, agarrei o volante com força, a visibilidade era quase zero. Eu via só a faixa branca da pista sumindo na névoa branca. O resto era só branco. Branco em volta, branco em cima, branco atrás. Como se eu tivesse entrado numa nuvem ou em outro mundo. Meu coração começou a bater mais rápido, as mãos suando. Calma, eu dizia para mim mesmo. É só neblina. Vai passar. Só mantém a direção e segue devagar. E foi nesse momento que eu ouvi 3 batidas secas na porta da cabine. Do lado de fora. Toque, toque, toque. Meu corpo inteiro gelou. O ar saiu dos meus pulmões. Eu quase perdi o controle do caminhão, as mãos tremendo no volante. Olhei para o vidro lateral direito, o lado do carona. Não tinha ninguém. Só a névoa branca grudada no vidro. Nada mais. Impossível. Impossível alguém bater na porta. Eu estava andando. Devagar, mas andando. Como é que alguém bateria na porta? Eu acelerei um pouco. 30, 40 por hora. Só queria sair dali, sair da névoa, sair daquela sensação. Toque, toque, toque. Mais 3 batidas. Agora mais fortes, mais insistentes. Como se alguém tivesse batendo com o punho fechado. Batendo com urgência. Eu pisei no acelerador. 50, 60. A névoa passando rápido pelas laterais. Eu não conseguia ver direito, mas não importava. Eu só queria fugir. As batidas pararam, mas o rádio ligou sozinho. Eu juro para você, eu juro pela minha filha. Eu não encostei naquele botão, ele estava desligado. E de repente, clique, ele ligou. E o chiado veio, alto,
estridente, dolorido nos ouvidos, e a voz da mulher também. Só que agora eu conseguia entender o que ela estava dizendo. Volta para mim, por favor, volta. Ela repetia sem parar. A voz era chorosa, desesperada, quebrada, como se estivesse implorando, como se tivesse perdido alguém e tivesse chamando essa pessoa de volta. Volta, não me deixa, volta. Eu estendi a mão trêmula e desliguei o rádio. Apertei o botão com força, quase arrancando ele do painel, mas a voz continuou, saindo do aparelho desligado, cada vez mais alta, cada vez mais desesperada. Volta para mim, volta. Eu peguei o rádio com as duas mãos e arranquei ele do painel. Os fios arrebentaram. O aparelho ficou solto na minha mão. Joguei ele no chão. Pisei em cima. Mas a voz continuou, agora vindo de dentro da própria cabine, de todos os lados, das paredes, do teto, de dentro da minha cabeça. Volta, volta, volta. E foi quando eu olhei para o retrovisor central e vi ela. Tinha uma mulher sentada no banco de trás da cabine. Eu vi o reflexo dela no espelho, perfeitamente nítida. Cabelo comprido, escuro, molhado, cobrindo o rosto. Vestido branco, sujo de terra, rasgado nas barras. Mãos pálidas, quase translúcidas, pousadas no colo. Ela estava imóvel. Mas eu sabia, eu sentia que ela estava me olhando. Meu corpo inteiro travou. Eu não consegui gritar. Não consegui frear. Não consegui fazer nada. Só continuei dirigindo como se o caminhão tivesse no piloto automático enquanto aquela coisa estava atrás de mim. Eu olhei de novo. Ela ainda estava lá, imóvel. Aquele cabelo molhado cobrindo o rosto. Aquelas mãos pálidas. A voz continuava, volta, volta para mim. Eu forcei as palavras para fora, numa voz rouca, trêmula. Quem é você? O que você quer? Silêncio. A voz parou, o chiado parou, tudo parou. Só o silêncio pesado e o ronco do motor. E então, devagar, muito devagar, ela começou a levantar o rosto. O cabelo molhado escorregou para os lados. E eu vi, o rosto não era humano. Ou era, mas distorcido, errado. Os olhos eram fundos, escuros, vazios, como dois buracos negros. A boca estava entreaberta, escancarada demais, como se a mandíbula tivesse deslocada. A pele era acinzentada, esticada sobre os ossos, brilhando com umidade, como se ela tivesse acabado de sair da água ou da terra. Ela não piscava, só me encarava com aqueles olhos vazios, e então ela levantou a mão, aquela mão pálida, de dedos longos demais, e apontou para frente, para a pista. Eu olhei e vi. Na minha frente, a uns 100, 150 metros, tinha uma mulher no meio da estrada, de pé, parada, de costas para mim, usando o mesmo vestido branco, o mesmo cabelo comprido e escuro. Eu ia bater nela. Meu cérebro reagiu num instinto puro de sobrevivência. Pisei no freio com tudo. O caminhão chiou, derrapou, a carga balançou violenta atrás. Eu senti o peso puxando o caminhão para frente. Senti as rodas travando, o ABS pulsando sob meus pés. Desviei no último segundo, virei o volante para a direita. O caminhão passou rente a ela. Tão perto que eu vi o vestido balançando com o vento. Tão perto que eu vi os pés descalços na pista. Quando olhei pelo vidro lateral, ela tinha virado a cabeça para mim. E aquele rosto, eu não consigo descrever. Não tenho palavras. Não era de gente. Não era deste mundo. Consegui controlar o caminhão. Parei no acostamento. Freiei de vez. Desliguei o motor. Minhas mãos tremiam descontroladamente. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Suor escorria pelo rosto, pelas costas, encharcando a camisa. Fiquei ali, paralisado, respirando rápido, ofegante. Olhei para o retrovisor central. Vazio. O banco de trás vazio. Só minha mochila. Só o cobertor. Olhei pela janela traseira. A estrada vazia. A névoa começando a se dissipar. O céu clareando. Nada. A mulher tinha sumido. De dentro do caminhão, de cima da pista, de tudo, como se nunca tivesse existido. Eu abri a porta da cabine e desci cambaleando.
Minhas pernas quase não me seguravam. Andei uns passos, me apoiei na lateral do caminhão. A lataria gelada sob minhas mãos. E eu vomitei tudo. O café, o pão, a bile, o medo. Vomitei até não ter mais nada para sair. Só aquela ânsia seca e dolorida. Fiquei ali uns 10, 15 minutos, ajoelhado no chão, respirando, tentando voltar, tentando acreditar que eu estava vivo. O sol começou a nascer, os primeiros raios alaranjados cortando o horizonte, a névoa se dissipando completamente, a estrada voltando a ser só uma estrada, cinza, real, normal. Eu me levantei devagar, limpei a boca com as costas da mão, caminhei em volta do caminhão, verificando tudo, pneus, carroceria, carga, tudo normal, tudo inteiro. Voltei para a cabine, sentei no banco. Fiquei ali, só olhando para frente, sem pensamento nenhum. Vazio. E então eu vi, no chão da cabine, bem na frente da porta do carona, tinha uma fita cassete, velha, empoeirada, com a fita magnética saindo para fora, toda emaranhada. A capa plástica rachada. Estava escrito à mão na etiqueta, com caneta azul desbotada, quase apagada, para meu amor. Natal de 1998. Eu peguei ela com a mão tremendo. Virei ela de um lado para o outro. Senti o peso, a textura áspera do plástico velho. Eu não tinha visto aquela fita antes na vida. Eu tinha certeza absoluta. Aquela fita não estava ali quando eu entrei no caminhão em Palmas. Não estava ali quando parei no posto. Não estava ali antes da névoa. Mas estava agora. Real. Física. Sólida nas minhas mãos. Eu guardei a fita no bolso da jaqueta, fechei o zíper, dei a partida no caminhão e continuei. Não parei até Anápolis, mesmo com a vontade de parar em todo o posto que via, mesmo com vontade de desistir, largar tudo, voltar para casa. Eu continuei, porque eu precisava terminar aquilo, precisava chegar. Precisava provar para mim mesmo que eu ainda estava vivo e são. Cheguei em Anápolis às 6:30 da manhã. O sol já estava alto. Encostei num pátio de caminhoneiros. Desliguei o motor e chorei. Chorei como eu não chorava desde que minha mãe morreu. Chorei de medo, de alívio, de confusão. Chorei porque eu não sabia mais o que era real. Fiquei lá o dia inteiro. Tentei dormir, mas não consegui. Toda vez que fechava os olhos, eu via aquele rosto, aqueles olhos vazios, aquela mão apontando. No dia seguinte, sexta, fui para Goiânia. Descarreguei a soja, peguei o pagamento, fui direto para casa. Passei 3 dias trancado no meu apartamento, sem pegar estrada, sem atender telefone, sem falar com ninguém. Minha filha veio me ver no domingo, ficou preocupada. Disse que eu estava com cara de quem tinha visto fantasma. Eu ri sem graça e disse que era só cansaço. Como é que eu ia explicar? Uma semana depois, quando eu já estava mais calmo, quando já estava começando a achar que tinha sido tudo alucinação, cansaço extremo, falta de sono, eu lembrei da fita. Peguei a jaqueta que eu tinha usado naquela noite. Estava pendurada no guarda-roupa, abri o zíper do bolso. A fita estava lá, real, física, não era imaginação. Eu tenho um amigo, o Carlinhos, que trabalha com equipamento antigo, restaura vitrola, toca fitas, essas coisas. Levei a fita para ele, sem contar a história. Só disse que tinha achado e queria saber se dava para tocar. Ele olhou a fita, mexeu nela com cuidado, colocou numa máquina que ele tinha. Enrolou a fita de volta com uma caneta Bic, aquele truque velho. Colocou num toca-fitas antigo. E tocou. Era uma gravação caseira. A qualidade era péssima, cheia de chiado, de ruído. Mas dava para ouvir. Era uma mulher cantando, a mesma voz que eu tinha ouvido no rádio. A mesma voz que sussurrava "volta para mim". Mas aqui, ela estava cantando uma música de Natal. Noite Feliz. Ela cantava sozinha, desafinada, mas com carinho, como se estivesse cantando para alguém específico, alguém que ela amava. No final da gravação, ela falava: "Meu amor, essa é para você, pra gente ouvir junto quando você voltar. Eu te amo, Feliz Natal." E a gravação terminava. Carlinhos olhou para mim.
Gravação antiga, hein? Deve ser de uns 25, 30 anos. Fita TDK, essas que vendia em qualquer lugar. Gravação caseira, feita num gravador portátil, provavelmente daqueles Walkmans com função de gravação. Eu assenti em silêncio. Onde você achou isso? Na estrada. Caiu de um caminhão, acho. Ele devolveu a fita para mim. Guarda bem. É uma relíquia. Hoje em dia ninguém mais faz essas coisas. Eu guardei a fita numa caixinha de madeira que minha mãe tinha me dado anos atrás. Uma caixinha pequena com fecho de metal, onde eu guardo coisas importantes. Documentos, fotos antigas, a primeira nota de dinheiro que eu ganhei. E aquela fita, até hoje ela tá lá. Eu não escuto, não tenho coragem, mas também não jogo fora. Porque aquela fita é a única prova de que aquilo aconteceu de verdade, de que eu não estava louco, de que aquela mulher existiu. Existiu ou ainda existe, presa entre dois mundos, tentando voltar para alguém que ela amava. Depois daquele dia, eu comecei a perguntar, discretamente, sem chamar muita atenção. Conversei com outros caminhoneiros, no PX, nos postos, nas paradas, sempre puxando o assunto devagar, como quem não quer nada. E descobri que não fui o único. Tem o Toninho, um colega meu de Goiás. Ele jurou ter visto a mesma mulher de branco. Ele estava voltando de Brasília, mesma rodovia, mesmo trecho. Disse que ela apareceu no retrovisor dele, sentada no banco de trás. Ele gritou, quase bateu o caminhão. Quando olhou de novo, não tinha ninguém. Só uma sensação gelada na nuca, como se alguém tivesse encostado a mão. Ele parou no acostamento, desceu, procurou em volta. Nada. Voltou a dirigir, mas a sensação não passava. Disse que dirigiu os próximos 100 quilômetros, olhando o tempo todo para o retrovisor, com medo dela aparecer de novo. Outro cara, um motorista mais velho, de Goiás Velho, o seu Benedito, me contou uma história que me deixou gelado. Ele disse que naquela região, na altura do quilômetro 285, aconteceu um acidente grave em dezembro de 1998. Faz quase 30 anos. Um carro, um Gol vermelho, capotou e pegou fogo. Tava uma família voltando de uma festa de Natal em Palmas. O marido dirigindo, a esposa grávida no banco do carona e a sogra no banco de trás. O carro saiu da pista numa curva, capotou 3 vezes e explodiu. Morreram os 3 na hora. O corpo da mulher grávida nunca foi encontrado inteiro. Dizem que o fogo consumiu quase tudo. Só acharam pedaços, ossos, cinzas, nunca identificaram o bebê. Não sabiam se era menino ou menina. Não deu tempo. A família foi enterrada num cemitério em Porangatu. Caixões lacrados, velório rápido, poucos parentes. E desde então, desde 1998, tem gente que jura ver uma mulher de branco naquela estrada. Sempre de noite, sempre na madrugada, sempre no mesmo trecho. Alguns dizem que ela pede carona. Outros que ela simplesmente aparece e desaparece. Outros que ela entra no caminhão, se senta atrás e só some quando o sol nasce. E tem aqueles que ouvem a voz no rádio, a voz dela chamando, pedindo para voltar para alguém, para o marido talvez, para o bebê que nunca nasceu, para casa que nunca mais vai ver. Seu Benedito terminou a história com os olhos marejados. Coitada, rapaz. Deve ter morrido sem entender, sem se despedir. E agora tá presa ali, tentando voltar, tentando achar o caminho de casa. Eu não disse nada, só assenti. Porque eu sabia que ele estava certo. Eu continuo rodando, porque é meu trabalho, é minha vida, é o que eu sei fazer. Mas agora eu rezo antes de sair. Sempre faço o sinal da cruz, peço proteção, peço luz para o caminho. Eu carrego um terço pendurado no painel. Um terço que minha mãe me deu antes de morrer. Ela disse, filho, a estrada é perigosa. Leva isso contigo. Te protege. Na época, eu achei bobagem. Hoje, eu entendo. E quando eu passo por aquele trecho da BR-153, entre Porangatu e Anápolis, principalmente de madrugada, eu acelero,
Não olho para o acostamento, não olho para o retrovisor e deixo o rádio desligado, sempre desligado, porque tem coisas na estrada que a gente não explica, tem coisas que não são deste mundo, tem coisas que, uma vez vistas, nunca mais saem da nossa cabeça, tem almas perdidas, presas, esperando, e tem mistérios que é melhor deixar quietos. Até hoje, quando eu passo naquele quilômetro, o rádio chia. Mesmo desligado, mesmo trocado, sempre chia. E às vezes, bem baixinho, eu consigo ouvir. Volta para mim, volta. Eu não respondo, não olho, só acelero e sigo. Porque eu sei que se eu parar, se eu olhar, se eu responder, talvez eu não consiga voltar. Talvez eu fique preso também. Preso naquela névoa branca, naquele pedaço de estrada amaldiçoado, esperando alguém que nunca vai chegar. E eu ainda tenho uma filha esperando por mim. Tenho uma vida, tenho entregas para fazer, tenho estradas para rodar. Então eu sigo, sempre sigo. Mas eu nunca esqueço, nunca vou esquecer aquele rosto, aqueles olhos vazios, aquela mão apontando e principalmente aquela voz desesperada. Volta para mim. Sabe o que me assombra mais, rapaz? Não é o que eu vi, não é o medo que eu senti. É pensar que ela ainda está lá, esperando, no meio da névoa, no chiado do rádio, no reflexo do retrovisor, entrando nos caminhões, aparecendo na pista, esperando que alguém pare, que alguém ajude, que alguém leve ela de volta para casa, mas ninguém para. E ela continua presa, sozinha, na escuridão, chamando por alguém que nunca vai ouvir. É isso que me tira o sono. É isso que me faz acordar de madrugada com o coração disparado. Porque eu parei, eu vi ela, eu ouvi ela e eu não fiz nada, eu fugi. E agora eu fico pensando, será que ela queria machucar? Ou será que ela só queria ajuda? Eu nunca vou saber. E você que está me ouvindo agora, você que roda essas estradas de madrugada, sozinho na boleia, só você e o ronco do motor. Já viveu algo assim? Já viu alguma coisa que te fez duvidar dos teus próprios olhos? Que te fez questionar se você estava acordado ou se tinha cruzado alguma linha invisível entre o real e o impossível? Já sentiu aquele calafrio na espinha quando passa por um trecho deserto? Aquela sensação de que tem alguém te observando, mesmo não tendo ninguém por perto? Já ouviu uma voz no rádio que não devia estar lá? Já viu um vulto no retrovisor que desapareceu quando você piscou? Se já viu, você entende. Você sabe que não estou inventando. Você sabe que tem coisas que acontecem na estrada que a gente não conta para ninguém. Porque ninguém vai acreditar. Porque vão achar que a gente está louco. Mas a gente não tá. A gente só viu o que não era para ser visto. Atravessou um véu que normalmente fica fechado. Tocou por um breve momento em algo que existe além do que os olhos conseguem ver. E se você nunca viu, torce para continuar assim. Torce para nunca ver. Porque tem coisas que, uma vez vistas, marcam a gente para sempre. Mudam a gente. Fazem a gente olhar para a estrada de um jeito diferente. Com mais respeito, com mais medo, com mais humildade. A estrada não é só asfalto, placa e quilômetro. A estrada é viva. Ela guarda histórias, guarda almas, guarda segredos e às vezes, só às vezes, ela mostra esses segredos pra gente. Eu guardo aquela fita até hoje. Na caixinha de madeira, no fundo do armário. Eu sei exatamente onde ela tá. Eu poderia pegar ela agora, se quisesse, colocar num toca-fitas, ouvir de novo, mas eu não vou, porque eu tenho medo, medo de ouvir a voz dela de novo, medo de sentir aquela presença, medo de trazer ela de volta. Às vezes eu acordo de madrugada e fico olhando para o armário, pensando naquela fita, pensando naquela mulher, pensando no que ela queria, no que ela ainda quer. E eu me pergunto, ela ainda está lá? Ainda está tentando voltar? Ainda está chamando no meio da névoa? Ou será que ela finalmente descansou? Será que ela encontrou o caminho? Será que alguém parou, finalmente, e ajudou ela? Eu não sei. E talvez seja melhor assim.
Mas toda vez que eu passo por aquele trecho, meu corpo inteiro fica tenso. As mãos apertam o volante, o pé pesa no acelerador. E eu não tiro os olhos da pista. Não olho para o acostamento, não olho para o retrovisor, não ouço o rádio, só dirijo. Rápido, com a respiração presa, com o coração acelerado, até passar, até ver a placa de Anápolis, até sentir que saí daquele pedaço de estrada. E aí, só aí, eu respiro. Solto o ar que estava segurando. Relaxo os ombros, diminuo a velocidade e agradeço. Agradeço por ter passado, por estar vivo, por estar inteiro, porque tem caminhoneiros que não voltaram daquele trecho. Tem gente que sumiu sem deixar rastro. Tem caminhão que foi encontrado parado no acostamento, motor ligado, porta aberta, mas o motorista nunca mais foi visto. Eu ouço essas histórias. No PX, nos postos, nas rodas de conversa. E eu fico quieto, porque eu sei. Eu sei o que tem ali. Eu sei o que pode acontecer se você parar, se você olhar, se você responder. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Nem para minha filha, nem para os colegas, nem para o Carlinhos quando levei a fita. Mas eu vou contar agora. Porque precisa ser dito, porque talvez ajude alguém, ou talvez só me ajude a tirar esse peso do peito. Uns 6 meses depois daquele dia, eu estava fazendo a mesma rota, Palmas para Goiânia, mesma carga de soja, mesmo caminhão, mesmo horário. Eu evitei aquele trecho por meses, fazia desvios, pegava rotas alternativas, mesmo sendo mais longas. Gastava mais diesel, mais tempo, mas não passava ali. Não tinha coragem. Mas naquele dia, eu não tinha escolha. Tinha um prazo apertado. Cliente exigente. Não dava para fazer desvio. Tinha que ir direto, pela BR-153. Eu preparei tudo, rezei antes de sair. Liguei para minha filha, disse que amava ela, como se fosse uma despedida. Ela achou estranho, mas eu disse que era só saudade. Saí de Palmas no mesmo horário, 10 da noite. O céu estava claro dessa vez, sem névoa. Lua cheia, tudo parecia normal. Mas quando eu me aproximei daquele trecho, do quilômetro 320, meu corpo inteiro ficou alerta. Cada músculo tenso, cada sentido aguçado. Eu mantive a velocidade, 80 por hora, não mais, não menos, rádio desligado, janelas fechadas, olhos fixos na pista, e então eu vi ele de novo, o homem de xadrez. Parado no acostamento, de costas, na mesma posição. Meu coração disparou, mas dessa vez eu não diminuí. Não olhei direito, só passei, rápido, querendo deixar aquilo para trás. Mas aí aconteceu uma coisa diferente. Ele virou. Pela primeira vez ele virou. Eu vi pelo retrovisor lateral. Ele girou o corpo lentamente e olhou para mim, direto para mim. E o rosto dele não era o rosto de um morto, era o rosto de um homem normal, mas com uma expressão de súplica, de desespero, de quem está pedindo ajuda há anos e ninguém nunca parou. Nossos olhos se encontraram por um segundo, só um segundo, e naquele segundo eu senti tudo, toda a dor dele, toda a solidão, todo o desespero de estar preso naquele lugar, repetindo aquele momento, esperando que alguém parasse. Mas eu não parei, eu acelerei e deixei ele para trás. O rádio não chiou dessa vez, a mulher não apareceu, a névoa não veio. Foi como se eles soubessem que eu já tinha visto, que eu já sabia e que não ia parar de qualquer jeito. Passei pelo trecho inteiro em uns 20 minutos, coração acelerado, mãos suadas, mas sem incidentes. Quando cheguei em Anápolis, parei num posto, desci do caminhão e senti um peso enorme no peito, uma culpa, uma tristeza profunda, porque eu podia ter parado naquele segundo dia. Quando ele virou, quando ele olhou para mim, eu podia ter parado e perguntado o que ele queria, o que ele precisava, como eu podia ajudar. Mas eu tive medo, e agora ele continua lá, preso, esperando. E a mulher também, chamando no vazio, pedindo para voltar. E eu
Eu continuo rodando, carregando essa culpa, carregando essas imagens. Tem noites que eu não durmo, fico olhando para o teto, pensando neles, pensando no que eu poderia ter feito diferente. Tem vezes que eu penso em voltar, em passar por lá de dia, com sol, com luz, e parar naquele lugar, e rezar, acender uma vela, fazer alguma coisa, mas eu nunca volto, sempre arrumo uma desculpa, sempre deixo para depois, porque no fundo eu ainda tenho medo, medo do que eu posso encontrar, medo do que eles podem querer de mim, e eu sei que isso me faz covarde, eu sei, mas é a verdade, é o que eu sinto. Minha filha se formou ano passado, é enfermeira. Eu estava lá na formatura, de terno, todo orgulhoso. Ela chorou quando recebeu o diploma. Eu também chorei. Depois, na festa, ela veio falar comigo. Pai, eu vou trabalhar no Hospital de Palmas. Consegui uma vaga boa. Eu sorri, mas meu coração apertou. Palmas? Então você vai para longe. Não tão longe assim. A gente se vê sempre. E você passa por lá direto nas suas viagens, né? Eu assenti. Mas por dentro, eu pensei, vou ter que passar por aquele trecho mais vezes agora, para visitar ela. E assim foi. Nos últimos meses, eu tenho passado por ali pelo menos 2 vezes por mês. Indo visitar minha filha, levando presente, almoçando com ela, vendo como ela está feliz na profissão nova. E toda maldita vez, eu passo por aquele trecho e vejo ele, o homem de xadrez, parado, esperando. Às vezes ele está de costas, às vezes ele já está virado e olhando, como se soubesse que eu ia passar, como se estivesse me esperando, e o rádio sempre chia, mesmo desligado, sempre chia naquele quilômetro, e às vezes, bem baixinho, eu ouço ela. Volta para mim. Eu já me acostumei. Virou parte da rota, parte do trabalho, parte da vida, mas nunca deixa de arrepiar. Nunca deixa de apertar o peito, nunca deixa de me fazer questionar se eu fiz a coisa certa, se eu devia ter parado. Semana passada aconteceu uma coisa que me deixou sem dormir. Eu estava conversando com minha filha no telefone. Ela estava me contando do plantão dela no hospital. E de repente ela falou, pai, ontem chegou um acidente grave aqui. Um caminhoneiro bateu de frente num poste, ali na BR-153. Perto de Porangatu. Meu sangue gelou. Ele tá bem? Não. Morreu na hora. Foi estranho, pai. A perícia disse que não tinha motivo para o acidente. Pista reta, boa, sem chuva. E o caminhão estava em perfeito estado. É como se ele tivesse desviado de alguma coisa na pista. Mas não tinha nada, nada. Eu fiquei em silêncio. O colega dele, que vinha atrás, disse que viu uma coisa estranha. Disse que viu uma mulher de branco no meio da pista, e o caminhoneiro desviou dela. Mas quando ele chegou no local, não tinha ninguém, só o caminhão destruído. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Os outros caminhoneiros aqui no hospital ficaram falando, dizem que aquele trecho é assombrado, que tem uma mulher que aparece e que quem tenta desviar dela morre. Minha voz saiu num sussurro, filha, tem coisas na estrada que a gente não entende. Eu sei, pai. Por isso eu te peço todo dia para ter cuidado, para não forçar, para descansar quando precisar. Eu tenho cuidado, filha. Eu prometo. Mas por dentro eu sabia. Eu sabia que não era só cuidado. Era sorte, era proteção divina. Era o fato de que por algum motivo eles me deixaram passar. Aquela primeira vez e todas as outras vezes depois. Mas aquele outro caminhoneiro, ele não teve a mesma sorte. E eu fico me perguntando, por quê? Por que eu sobrevivi e ele não? Por que eles me deixaram ir e pegaram ele? Eu não tenho resposta. E isso me corrói. Hoje eu tô com 52 anos. 3 décadas de estrada. Meu corpo já não aguenta mais como antes. As costas doem, os joelhos reclamam. A vista não é mais a mesma. Eu tenho pensado em parar, em vender o caminhão, em aposentar, ficar perto da minha filha, ver ela casar, ter netos, viver uma vida normal. Mas a estrada me chama, sempre chamou. É viciante, é liberdade, é tudo que eu conheço.
E tem uma parte de mim que sabe que se eu parar de rodar, se eu parar de passar por aquele trecho, eu vou perder o contato. Vou deixar eles para trás de vez. E por algum motivo torto, estranho, eu não quero isso. Eu não quero esquecer. Não quero que eles sejam esquecidos, porque enquanto eu lembrar, enquanto eu passar por lá, enquanto eu sentir aquele arrepio na espinha e ouvir aquele chiado no rádio, eles ainda existem, de alguma forma, eles ainda estão vivos na memória, e talvez seja só isso que eles querem. Não machucar, não assustar, só existir, ser lembrados, não sumir completamente. Então eu continuo. Continuo rodando, continuo passando por aquele trecho e toda vez eu faço a mesma coisa. Quando eu vejo a placa do quilômetro 320, eu faço o sinal da cruz. Murmuro uma oração. Peço proteção para eles e para mim. E digo baixinho, sempre digo, eu sei que vocês estão aí. Eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sinto muito mesmo. Mas eu não sei como ajudar. Eu não sei o que fazer. E às vezes, só às vezes, eu sinto que eles ouvem. Eu sinto uma presença suave, não ameaçadora, não assustadora. Só ali, presente, reconhecida. E o chiado fica mais suave. E a sensação de medo diminui um pouco. Como se eles soubessem, como se eles entendessem. E fosse o suficiente. Por enquanto, dizem que toda estrada tem seus fantasmas, suas almas perdidas, seus mistérios. A BR-153 tem os deles, e eu carrego eles comigo, na memória, no coração, na fita cassete guardada na caixinha de madeira. Eu não sei se um dia eles vão descansar, não sei se vão encontrar paz, não sei se vão finalmente atravessar para onde quer que seja que a gente vai depois. Mas eu sei uma coisa, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver estrada pela frente, eu vou lembrar deles. Vou passar por aquele trecho com respeito, com reverência, com uma oração no coração. Porque a estrada não é só nossa, ela pertence também aos que ficaram, aos que não conseguiram voltar, aos que ainda esperam, e talvez, só talvez, isso faça diferença. Talvez esse simples ato de lembrar, de reconhecer, de respeitar, talvez isso traga um pouco de conforto para eles. Eu espero que sim. Eu rezo para que sim. E você, que está me ouvindo agora, que está aí na sua casa, no seu quarto, no seu carro, ouvindo essa história, se você algum dia pegar a estrada, se você algum dia passar pela BR-153, ali entre Porangatu e Anápolis, de madrugada, sozinho, e se você ver um homem de xadrez parado no acostamento, ou ouvir uma voz de mulher no rádio, ou sentir aquele arrepio inexplicável na espinha, não tenha só medo, tenha também respeito, tenha compaixão, porque pode ser que eles não queiram machucar, pode ser que eles só queiram ser vistos, ser lembrados, ser reconhecidos como algo que existiu. Algo que foi real, e se você tiver coragem, se você conseguir superar o medo, faça uma oração por eles. Acenda uma vela quando chegar num posto, faça um sinal da cruz. Qualquer gesto de respeito, de reconhecimento, porque às vezes é só isso que uma alma perdida precisa. Um pouco de luz, um pouco de lembrança, um pouco de amor. E talvez, só talvez, você esteja ajudando eles a finalmente encontrar o caminho de volta para casa. Eu ainda não sei se um dia vou ter coragem de parar naquele trecho, de sair do caminhão, de ficar ali, no lugar onde tudo aconteceu, e oferecer algo mais do que uma oração rápida. Mas eu penso nisso, penso todo dia. E quem sabe um dia eu faço. Quem sabe um dia eu volto lá, de dia, com flores, com vela, com coragem, e faço o que devia ter feito desde o começo. Pare, reconheça, ajude. Mas por enquanto eu só posso fazer o que eu faço: passar, lembrar, rezar e carregar essa história, essa memória, esse peso. Porque no final a estrada é isso, é histórias, é memórias, é encontros que marcam a gente para sempre. E algumas histórias não têm final feliz. Algumas histórias não se resolvem.
Algumas histórias a gente carrega para sempre, como uma cicatriz invisível, mas que dói nos dias frios. Essa é uma delas, e ela vai comigo até o fim, até minha última viagem. Até o dia que eu desligar o motor pela última vez e saber que não vou mais voltar. E aí, talvez eu finalmente entenda. Talvez eu finalmente saiba por que eles me mostraram o que mostraram. Por que me deixaram passar. Por que me deram essa história para carregar. Mas até lá, eu só posso continuar, rodar, viver, lembrar. E toda vez que eu passar por aquele quilômetro 320, quando o rádio chiar e eu ouvir aquela voz baixinha, volta para mim, eu vou sussurrar de volta. Sempre sussurro. Eu sei que você tá aí. Eu não esqueci. E eu sinto muito, muito mesmo. E sigo em frente. Porque a estrada não para. A vida não para. E eu também não posso parar. Mas eu nunca esqueço. Nunca vou esquecer. Aquele rosto, aqueles olhos vazios, aquela mão apontando, aquela voz desesperada. E principalmente, eu nunca esqueço que aquilo não era humano, pelo menos não no sentido que a gente conhece. Era algo além, algo entre, algo que existe nos espaços que a gente não enxerga, mas que às vezes, só às vezes, se revela. E deixa uma marca que nunca sai. Essa é minha história, meu relato, minha verdade. Você pode acreditar ou não. Pode achar que eu tô louco, que eu vi coisa, que eu inventei. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu senti. E eu tenho a prova. Guardada. Real. Física. Uma fita cassete velha, com uma voz que não devia existir, de alguém que não tá mais aqui. E isso é tudo que eu tenho. E é o suficiente. É o suficiente para eu saber que tem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente consegue entender. Que a morte não é sempre o fim, que algumas almas ficam presas, esperando, chamando, e que a estrada, essa estrada que eu amo e que eu temo, guarda mistérios que talvez nunca sejam desvendados, mas que precisam ser respeitados, sempre respeitados. Então, se você é caminhoneiro, se você roda essas estradas de madrugada, lembra disso. Lembra que você não está sozinho. Nunca está sozinho. Tem olhos que te veem. Tem presenças que te acompanham. Tem histórias nas margens, nos acostamentos, nos quilômetros marcados por cruzes e flores. Respeita elas, reza por elas, reconhece elas. E se um dia você ver algo que não consegue explicar, algo que desafia a lógica e a razão, não enlouqueça, não se desespere. Só aceite. Aceite que você viu. Aceite que é real. Aceite que faz parte. E segue com respeito, com humildade, com gratidão por ainda estar vivo. Porque nem todo mundo que vê volta para contar. Eu tive sorte, ou proteção, ou alguma coisa que eu não entendo. Mas eu voltei e eu tô aqui, contando, para que outros saibam, para que outros se cuidem, para que outros lembrem, e principalmente para que aquelas almas não sejam esquecidas. Porque no final é isso que importa, ser lembrado, existir na memória de alguém, não sumir completamente. E enquanto eu tiver vida, enquanto eu rodar, eles vão existir, na minha memória, no meu coração. Nas minhas orações, até que um dia, espero, eles encontrem a paz e possam finalmente voltar para onde quer que seja que a gente vai quando tudo acaba, voltar para casa, e até lá a estrada continua, e eu continuo nela, rodando, lembrando, vivendo com o peso e a graça de ter visto o que não era para ser visto, e carregando, sempre carregando, aquela fita cassete. Para meu amor, Natal de 1998. Um amor que nunca voltou, mas que nunca foi esquecido. Pelo menos não por mim. Nunca por mim.